Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando aqui um trabalho muito importante, muito especial, que é a nossa live da Escola Dominical. Nossa live da Escola Dominical. Começando mais cedo, para aqueles irmãos que vão à escola dominical. Nós sabemos que há uma parte não muito grande dos irmãos que vão à escola dominical, mas há muitos irmãos que não podem ir, uns por trabalho, outros por alguma dificuldade, por morar distante, eles não vão à escola dominical. Então, eu quero começar um trabalho realizando no domingo a nossa live da escola dominical. Vou fazer um teste, Se caso de fato tiver resultado, nós continuaremos, Nosso irmão Jerry Adriano está aí conosco já assistindo a nossa live da escola dominical. Não sei de onde o nosso irmão Jerry Adriano está assistindo, se ele puder colocar aí para nós, é importante. Muito bem, oremos a Deus para darmos início ao trabalho. Pai querido, Pai santo, Pai justo, eu quero, Senhor, te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, meu Deus, transmitindo a tua palavra. Hoje estaremos, Deus, abordando o tema da nossa escola bíblica dominical. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos os meus amados irmãos que vão assistir agora comigo e também aqueles que estarão assistindo depois esta live. Assim, Pai querido, te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. É a escola dominical online, não é a escola dominical online, diretamente no próprio dia de domingo. Hoje é o domingo 26 de janeiro de 2025. Então estamos nessa ministração. Eu quero cantar pelo menos um hino da nossa harpa cristã. O tema da nossa lição hoje é Deus é triuno. Deus é triuno. Vamos então, logicamente, abordar sobre a trindade de Deus, sobre o tema trindade. Nosso irmão Armerson, aí da cidade do Ingá, também adentrou, está aí conosco, assistindo o trabalho. O irmão Jerry Adriano, ele é de Catolé do Rocha. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Saudação a todos os meus irmãos de Catolé do Rocha, pastor José Cavalcante, e também ao nosso irmão Armerson, e a todos os irmãos do Ingá, pastor Antônio Guerreiro, que é o pastor da nossa Assembleia de Deus lá na cidade do Ingá. Saudação a todos os queridos e amados irmãos. Vamos cantar o hino de número 10. O hino de número 10. Glória a Deus. Aqui nós temos o louvor à Trindade. Glória a Deus. Nosso irmão Éder Andrade também adentrou, está conosco. Depois os irmãos vão me colocando aí de onde os irmãos estão assistindo. O irmão Armerson é do Ingá, o irmão Gerra Adriano de Catolé do Rocha, e o irmão Éder também Andrade vai nos colocando de onde os irmãos estão assistindo a nossa live. Hino 10 da harpa cristã. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado,
que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus. Aqui então nós vimos a glorificação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Leonardo Menezes, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Deus continue abençoando sua vida e família. Nosso irmão Cássio Ramos, também lá na nossa capital, está dizendo: Deus é fiel. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmão Cássio. Continue lhe abençoando em tudo. Vou ainda cantar o hino de número 185, que tem como título Invocação e Louvor. Vamos adorar ao Senhor Jesus. O irmão Armerson disse: gostei do hino 10 da harpa cristã, eu te louvo. Glória a Jesus. 185 agora da nossa harpa cristã. Vamos adorar ao Rei dos Reis. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagens que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos
anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Meu querido irmão Amerson está pedindo o hino 126, mas hoje nós estamos cantando o hino que fala da Trindade, não é? Porque hoje o nosso tema é sobre a Trindade. Eu quero agradecer também ao irmão Jonas Nascimento, está saudando aqui com a paz de Cristo Jesus, a irmã Edilene Silva, a Marta Jussara, que está também conosco, Marta Jussara Amaro. Deus abençoe os amados irmãos. Depois vocês nos dizem de que cidade vocês estão nos assistindo. Glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe hoje, nosso irmão Luiz Martins também está conosco, assistindo o trabalho. Deus abençoe todos meus amados irmãos. Mateus capítulo 3, de 15 a 17, e Mateus 28, 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, 19 e 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu quero dizer para os meus amados irmãos que você pode participar, né? Você pode mandar mensagens que nós vamos lendo aqui, e isto credibiliza mais o nosso trabalho. Você pode deixar também aí o seu like, sua estrelinha, não é? Você pode estar nos abençoando desta forma, que você vai estar dizendo, né, ao Facebook que o nosso trabalho, ele é um trabalho relevante, que ajuda, que tem ajudado a vida de muitos irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui iniciando hoje o trabalho da escola dominical, que eu quero fazer ele no domingo, porque tem muitos irmãos que não podem ir para a escola dominical, tem muitos irmãos que não podem ir por causa de trabalho, outros não podem ir porque mora distante, alguns moram até em sítio, e eu quero que esse meu trabalho ele vá sendo divulgado, não é? Divulgado para os amados irmãos, que nós temos essa sala de aula virtual aqui para você aprender a palavra de Deus. Obrigado, irmão Amerson. Aí, glória a Jesus. Então, meus queridos, nós já cantamos 2 hinos, não é? Já lemos a palavra de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos dizer, e sempre que se estuda sobre a Trindade, alguém pergunta onde está escrito a Trindade na Bíblia, o nome Trindade, não é? Nome Trindade. Então, essa palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia, não é? O seu conceito é evidenciado por toda a Escritura. Mesmo que nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia, mas só esses 2 textos aqui, nós já vemos que existe sim Pai, Filho e Espírito Santo. E você pode perguntar, são 3 deuses? Não, é um único Deus, é uma única essência. Não existe 3 deuses, é um único Deus. Porém, nós sabemos que eles são divididos em
três pessoas: o Pai, o Filho, que é Jesus, né? O Deus Todo-Poderoso Pai, Jesus, o seu Filho, também Deus, e o Espírito Santo, também Deus. Glória a Jesus. E nós vimos aqui no texto já, em Mateus capítulo 3, 15, 16, 17, e Mateus capítulo 28, 19 e 20. Então não tem como negar o ensino da Trindade nas Escrituras. Muito bem, o objetivo da nossa lição de hoje é demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Quem foram os heresiarcas, quem foram os hereges que se levantaram contra a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Nós sabemos que hoje existe, né, o movimento unicista, que ele é um movimento forte. De vez em quando, os movimentos heréticos, eles se levantam com mais força. E nós vemos que agora o unicismo, ele tem se levantado de uma forma muito forte, muito poderosa. E nós continuamos na nossa ortodoxia, pregando, não é, sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como fugir disso na Bíblia. Olha que eu sou, modéstia à parte, um estudioso da Bíblia. Eu não sou levado pela cabeça de ninguém. Ninguém me vem a querer trazer mudança, ninguém me vem a querer trazer outras doutrinas que eu não vou aceitar. Mas a doutrina da Trindade não tem como você não aceitá-la. Porque a doutrina da Trindade, apesar do nome Trindade não estar na Bíblia, mas a doutrina do Deus triuno, ela é bíblica. E nós podemos ver isto em todas as páginas das Escrituras Sagradas. A introdução da nossa lição diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconhecia o seu Deus como triuno. Cristãos do período apostólico. Obrigado, meus irmãos que estão adentrando conosco nesta live. Deus abençoe os amados irmãos. Eu estou dizendo aos irmãos que eu estou começando, não é, a ministrar essa escola de manhã, no domingo, porque tem muitos irmãos que não podem ir para a igreja. E aí, domingo, eles ficam presos, muitas vezes, na televisão, fica em outras coisas, só no celular, e eu quero começar a trazer essa lição pela manhã, porque os irmãos que não puderem ir às igrejas, eles vão estar assistindo a nossa lição aqui, não é? Aqui comigo, com o pastor Daniel Nunes, lição bíblica da nossa CPAD online, viu? A lição bíblica. Então espalhe isto para os demais irmãos, diga para os demais irmãos que tem esta lição. Nós vamos estar iniciando por volta de 8h30, viu? 8h30 estaremos iniciando todos os domingos a nossa lição da EBD. Eu não vou fazer mais aquela lição gravada no meio da semana. Eu estarei aqui aos domingos, viu, fazendo a nossa lição da EBD, e eu quero que você divulgue, me ajude a divulgar que todo domingo nós teremos a nossa lição da EBD. A partir das 8h30 da manhã, estaremos aqui tirando as dúvidas e ministrando esta lição. E eu quero ver, se ela tiver resultado, a gente permanece. Se não, a gente para. Mas eu creio que muitas vidas podem ser abençoados através
da lição da EBD. Glória a Deus. Deus abençoe aos pastores que estão adentrando também. Antes de irem, né, logicamente eles vão para a EBD, mas enquanto não, estão por aqui conosco também assistindo. A introdução diz: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recursos a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Quer dizer, os cristãos do primeiro século, mesmo não conhecendo o termo Trindade, eles reconheciam o Deus triuno, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Eles reconheciam isto, mesmo sem conhecer o termo Trindade. O primeiro ponto diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Eu acho muito lindo esse termo, a Santíssima Trindade. E é verdade. Nós, para propagar esse nome Santíssima Trindade, devemos até orar muito, não é? Orar muito, porque nós estamos falando aqui de um Pai Santo, de um Filho Santo e de um Espírito Santo. Então nós precisamos de fato e de verdade estarmos muito preparados para divulgarmos sobre a Santíssima Trindade. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nós vamos ver isto em Deuteronômio, no capítulo 4, eu não vou fazer muitas leituras, mas algumas delas são muito importantes, e eu quero ler Deuteronômio capítulo 4, e o versículo 4 que diz: porém vós, desculpe meus amados irmãos, Deuteronômio capítulo 6, e o versículo de número 4, glória a Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí nós vamos ver referências como Salmo 83, 18, Salmo 86 e 10, mostrando que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcos, no capítulo de número 12, Marcos, capítulo de número 12. Vamos pegar aqui essa leitura. Eu li no Antigo Testamento, agora quero ler no Novo Testamento. Marcos, capítulo 12, e o versículo de número 29, aonde está escrito: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Deus que nós cremos não é um Deus de 3 cabeças, não é um monstro, né? Não é aqueles
3 espíritos que saíram da boca ali do falso profeta, lá no Apocalipse, como alguns dizem. Não, de forma alguma. O nosso Deus, ele é único, aquele Deus de Israel, não é? O Elohim, não é? O Deus de Israel, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, eu já falei aqui no começo, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, como em Filipenses 2, versículo 11, se aplica da mesma forma ao Filho. Vamos ver isto? Isto é muito importante. Vamos para Filipenses, capítulo 2, e versículo de número 11. 2:11 de Filipenses diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então Deus Pai, ele é chamado de Deus. Mas vamos ver em Colossenses 2, Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 9. Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 9. Deixa eu tomar aqui, 2:9. Porque nele, falando de Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está falando de Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é do Filho. Vamos agora para o Espírito Santo. Vamos para Atos, capítulo de número 5. Quem não conhece essa passagem, né? Onde Ananias e Safira mentem. A princípio, a mentira foi dirigida a quem? A Pedro, não é? A Pedro. Mas olha o que Pedro fala em Atos capítulo 5 e 3. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha o 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você está vendo que aqui nós mostramos pela palavra que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Glória a Jesus. Está conosco aí, a cantora Emanuela, o pastor Peter deve estar por aí também, saudando com a paz do Senhor e o seu chavão aí, não é? Deus no comando, glória a Deus, muito bem. Deus sempre no comando, meus queridos. Um casal muito abençoado, o qual nós temos muito prazer de ser amigo, né? Olha aí, Felipe Gonçalves também assistindo. Então nós vemos que cada uma das 3 pessoas, não é? São chamadas de Deus. Então, meus queridos irmãos, a doutrina da Trindade, eu volto a repetir, a doutrina da Trindade é uma doutrina que pode ser facilmente defendida nas páginas sagradas. Hoje, nós temos muitas pessoas defendendo a heresia do unicismo, infelizmente, não é? Infelizmente. E muitas pessoas até boas, pessoas queridas, pessoas crentes, pessoas que amam a Deus, né? Que amam a Deus, pessoas que gostam da palavra, pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Esse é o caso, porque nós não podemos aqui estar batendo, né, nos nossos irmãos que não creem na Trindade, como se a gente estivesse falando de pessoas totalmente horripilantes. Não, nós estamos falando de irmãos crentes, viu? Irmãos crentes, irmãos que amam a Deus, irmãos que amam a palavra, mas que enveredaram por um caminho errado.
Assim como nós vemos outras heresias também. Tem pessoa que vê um irmão de uma igreja tida como herética e essa pessoa corta a volta do irmão, não fala com ele. Mas o amor de Deus que nos constrange faz com que a gente se aproxime da pessoa, não é? E ao invés de querer maltratá-los, nós temos que ajudá-los, se possível for, não é? E ter uma boa conversa, ajudá-los e não maltratá-los. Tá certo, meus irmãos? Mas vamos prosseguir aqui naquilo que nós cremos. Segunda coisa, cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, YHWH, não é? Que é o tetragrama, ele é quase impronunciável. Quando o Senhor diz para Moisés, né? Moisés pergunta, a quem eu vou dizer aos filhos de Israel que me enviou a eles? O Senhor disse, diga a eles que eu sou, me enviou a vós. E diz para ele, diga assim, eu sou o que sou. Esse eu sou, ele vem desse tetragrama, YHWH, que tem uma pronúncia mais ou menos de Refaver, e de aí vem o nome Iavé, né? Iavé. A irmã Crisalva está conosco, a evangelista Cristênia está conosco, o irmão Rogério Rodrigues conosco, muito obrigado, meus amados irmãos. Então veja bem, Refaver, que mais tarde veio Iavé, e aportuguesado para nós, Jeová, não é? Então veio desse tetragrama. E os três, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são chamados de Senhor. Como o Salmo 110, né? Diz o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa engraçada. Disse o Senhor ao meu Senhor. E você pode ver que todas as duas palavras Senhor aqui, exatamente está com S maiúsculo. Diz o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Vamos ver aqui em Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 3. Isaías 40, é estudo, irmão, né? O estudo é lento, é calmo, não é? Não é uma pregação. Isaías 40, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Veja bem, isso aqui estava falando, esse Senhor aqui está sendo dirigido a quem? A Jesus, não é? Porque aqui está falando de João Batista, e João Batista, ele foi preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, do jeito que o Pai, ele foi chamado de Senhor, o Filho também foi chamado de Senhor. Glória a Deus. E nós vamos ver, não é? Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 3 e o versículo de número 3. Deixa eu pegar aqui a palavra do Senhor. E disse ao homem que tinha a mão, aqui eu estou em Marcos, deixa eu pegar Mateus, e a Bíblia é de folhinhas bem finas, né? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você está vendo aqui, está conformando com aquilo que está em Isaías 40, versículo 3. É isso? Então, aquele Senhor lá refere-se exatamente a Cristo. Agora vamos também para o Espírito Santo.
no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 8, de 1 a 3. Ezequiel 8. Vamos aqui para o profeta Ezequiel, capítulo de número 8. Diz-nos a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados sobre mim, assentado diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. A mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Preste atenção nessa referência. Viu? Ezequiel 8:1. 8:3. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou. Ora, o versículo 1 diz que tinha sido a mão do Senhor Jeová. Mas o versículo 3 diz que o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Então você está entendendo que a mesma mão que ele está dizendo que pegou no cabelo dele, dizendo que era a mão do Senhor Jeová, agora ele está dizendo que foi a mão do Espírito. Então o Espírito do Senhor, ele tem todas as ações que o Pai tem, que o Filho tem, o Espírito também tem. E nós vamos, ainda falando do Espírito, não é? Então, no entanto, aplica-se a Trindade, não é? Aplica-se a Trindade, como Deuteronômio 6:4, Salmo 83 e versículo 18. Então, o nome Senhor aplica-se à Trindade, o nome Senhor aplica-se ao Pai, o nome Senhor aplica-se ao Filho e o nome Senhor aplica-se ao Espírito Santo. Isto é importante saber. Isto é importante a igreja, o povo de Deus, ter esse conhecimento. Letra C do nosso primeiro ponto. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Quer dizer, a nossa crença em um único Deus, Pai Todo-Poderoso, como está também na nossa confissão de fé, isto não contradiz, né? Como está em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica, echad, traduzido como único, indica uma unidade composta. Veja aí, unidade composta. É ao mesmo tempo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, como está em Gênesis 2:24. Da mesma forma que é usado echad para dizer que o nosso Deus é o único Senhor, também é usado echad para dizer que marido e mulher são uma só carne. E eu pergunto para você, na prática, marido e mulher é um? Não, são dois. Mas como marido e mulher, quando se fala de casal, eles são um. Assim o nosso Deus, na essência, é um único Deus. Mas quando nós vamos para a prática, as ações, nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu te dar aqui um exemplo muito prático, que é uma molécula de água. A água que nós bebemos, o líquido que nós matamos a sede. Uma molécula de água é uma molécula. Mas quando vai para o microscópio, ela se transforma em 3. H2O. Quer dizer, uma molécula de hidrogênio
e 2 de oxigênio, ou vice-versa, não estou bem lembrado. São 3 moléculas que formam uma molécula chamada água, que juntando trilhões, milhões de moléculas de água, é o líquido que nós bebemos. E nós chamamos do quê? De água. Apenas de água. Nós não chamamos assim hidrogênio e oxigênio. Nós chamamos de água. Assim também Deus. Nós chamamos Deus. Nós chamamos Jeová. Mas quando nós vamos nas ações deste Deus, nós vamos ver 3 ações. As ações do Pai, as ações do Filho e as ações do Espírito Santo. Os 3 conformados em um. Sem o Espírito Santo não há Deus. Sem o Filho não há Deus. Sem o Pai não há Deus. Só há Deus se estiver os 3 unidos. Irmã Helenice, obrigado, Deus abençoe. Os 3 unidos formam, então, essa essência plena, perfeita, triuna e, ao mesmo tempo, una. Porque assim como o hidrogênio e o oxigênio, separados cada um, é uma coisa, mas juntos eles formam a molécula da água, que é esse líquido precioso. Muito bem. O item 2 do nosso primeiro ponto, evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento também está lá implícito, não é? Quando Deus fala assim, façamos o homem, façamos. Ora, se Deus fosse sozinho, ele ia dizer, eu faço o homem. Você está me entendendo? Se Deus, alguém, não, ele estava conversando com os anjos. Não, anjo não ajudou a fazer o homem. Anjo não fez homem. Sabe quem fez? Está escrito lá em João, não é? João 1, de João capítulo 1, que através dele, através do verbo, se fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que o Espírito do Todo-Poderoso me deu vida, lá no livro de Jó. Então, está implícito no Antigo Testamento a mensagem. Outro versículo, Gênesis 3:22, eis que o homem é como um de nós. Você veja que Deus sempre está como numa reunião, numa sala de reunião, um de nós. Façamos, né? Gênesis 1:26, façamos o homem é como um de nós. Então nós vamos vendo que, na verdade, a doutrina da Trindade estava implícita do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, ela está revelada. A doutrina da Trindade está revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Queridos irmãos, ensinar a palavra de Deus não é fácil. Sabe por quê? Porque o ensino da palavra de Deus, muitas vezes, para muitas pessoas, ele se torna monótono. A pessoa quer palavra, né, de fogo, quer palavra de revelação, de profecia. E esses profetas estão aí na internet e ele tem milhares de seguidores, né? Milhares de pessoas que os assistem, porque o povo não quer parar para aprender a palavra de Deus. Por isso, uma igreja hoje cocheando entre 2 pensamentos, uma igreja facilmente levada, né, pelo espírito das heresias, uma igreja que tem pernas finas
e não se sustenta em pé. Por quê? Porque não gosta de aprender a palavra de Deus. Feliz é o crente que para aprender a palavra de Deus, não é? Com a Bíblia Sagrada na mão, aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos ver então aqui, a Trindade, né? Deus subsiste, vou repetir, Deus subsiste eternamente em três pessoas, um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, né? Batizando-as ao que Jesus disse. Não tem como dizer que não há. Foi Jesus que falou, batizando-as em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ora, como algumas pessoas ensinam, não, o Espírito Santo já é o Espírito do Pai. Ora, se o Espírito Santo fosse de fato, ele é o Espírito do Pai, sim. Só que ele é o Espírito do Pai em uma pessoa. Em uma pessoa. Porque se não fosse, por que diria assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo? Não, quando eu falo nome, eu estou falando que é uma pessoa. O Daniel, né, é o nome, o João, o Paulo, o José que entrou aqui conosco é o nome, a Helenice é o nome, a Marinês é o nome. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que o nome revela uma personalidade. O nome revela uma personalidade. E aí então nós vemos que o Espírito Santo tem a sua própria personalidade, não é? Na distribuição dos dons espirituais. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 6. Na bênção apostólica. Olha como Paulo, ele ministrava a bênção apostólica em 1 Coríntios 13 e 13. Apesar de sabê-la de memória, mas eu quero fazer questão de abrir a Bíblia e mostrar para você como era a bênção apostólica de Paulo. Paulo abençoava o povo dizendo assim, olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Olha aí. Hoje estou inventando uma bênção apostólica de todo jeito, né? Chega lá e cada um faz a sua bênção apostólica querendo ser mais bonito do que o outro, né? Porque a graça, a consolação, o poder, não sei o que, papapá. Mas a bênção apostólica bíblica que Paulo descia sobre os seus leitores e as igrejas às quais ele enviava a carta era esta: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Então nós vemos que aqui está claríssimo a Trindade. Para aqueles que se levantam contra essa doutrina, para aqueles que estão seguindo alguma heresia, eu peço que você vá mais para a Bíblia, mais para a palavra e comece a estudar mais a Bíblia. Tem muito dos nossos irmãos sendo enganados pela doutrina do unicismo. Muitos irmãos que estão sendo enganados pelas heresias que têm se levantado nestes últimos dias. E nós precisamos combater. Eu quero dizer que essa revista da CPAD, ela veio em defesa da fé cristã. Ela veio em muito boa hora. Em muito boa hora. E o nosso querido comentador, pastor Ezequias Soares, não é? Ezequias Soares, um grande pesquisador das doutrinas bíblicas, um homem profundo no hebraico, não é? Profundo no grego, e que tem muitos livros escritos
ele pode nos ensinar muito bem. Tanto é que muitas outras revistas, eu gosto de fazer muitos outros comentários paralelos, mas as revistas do pastor Ezequias Soares, eu prefiro adentrar no tema, lendo o que ele escreveu, e depois nós vamos tecendo alguns comentários que o Espírito de Deus vai colocando na nossa boca. Muito bem, queridos e amados irmãos, então nós vemos aqui que a doutrina da Trindade, ela é de fato, não é, uma doutrina bíblica. Mostrei aqui em Mateus, mostrei em 1 Coríntios 12, 4 e 6, Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13 e 13, não é? Então, nós vemos, meus amados irmãos, que não tem como fugir, não tem como mentir para essa doutrina, não é? Existem algumas doutrinas que os homens... Você me traz um pouquinho d'água, Cátia? Que os homens ainda conseguem, né? Mas a doutrina da Trindade não tem como. Irmão William Teodósio dos Santos, meu querido irmão, obrigado por estar aí conosco. Nós vemos ainda a Trindade nos credos. A Trindade é a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tomar aqui uma água para refrigerar as cordas vocais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade. Olha aí como que o credo, né? Ele define a Trindade. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, igual em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Assim é definido a Trindade. Compreensível? Fácil de entender? Não. Assim como a união hipostática de Cristo, não é? Que é incompreensível para a mente humana, que naquele corpo de Cristo estivesse tanto a natureza humana como a natureza divina, que naquele corpo de Cristo estivesse ali um homem e ao mesmo tempo Deus, que ao mesmo tempo que ele dormia na polpa do barco, mas ele também acalmava o mar e a tempestade. Então, queridos irmãos, é impossível você entender, mas a fé na palavra, a fé naquilo que está escrito, me faz entender que de fato, glória a Deus, o nosso Cristo, ele era de fato um homem e Deus. Há pessoas que ficam perguntando por que ele disse que só Deus sabia o dia da volta, o dia que todas as coisas vão se concluir, que o Filho não sabia, que os anjos não sabiam, só o Pai. Se ele era Deus, nós devemos entender que quando Jesus ele fala desta forma, ele está falando como o homem Jesus, e não como o Cristo de Deus, não como Deus. Ele está dizendo, por isso que ele diz só Deus. Então, como Deus ele sabe, mas ele, como homem, não sabe. Então ele fazia essa diferenciação. Isso é fácil de entender? Não. Assim também a Trindade. Mas nós precisamos pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. O segundo ponto da nossa lição de hoje: as heresias contra a doutrina da Trindade. Sempre houveram grandes heresiarcas, como também os nossos professores, né? Como o próprio pastor Ezequias chama, os heresiarcas são os pais dos heréticos, né? Os patriarcas dos heréticos. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o
unitarismo. Existe diferença? Existe, mas vamos já adentrar aqui. O unicismo e o unitarismo são as duas grandes heresias que batalham contra a doutrina da Trindade. E ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, olha que faz tempo, hein? Faz tempo que o unicismo trabalha contra a Trindade, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo Deus. Desde a sua origem no século III é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Aqui são, alguns levam o nome como de Sabélio, né, o sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho. Olha aí, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Eles dizem que tem o Pai, diz que tem o Filho, diz que tem o Espírito Santo, mas que é a mesma pessoa que apenas se manifestou em tempos diferentes. Você está entendendo? Mas, peraí, se o Filho, veja bem, se o Filho é o Pai, como que Jesus, quando andou aqui na terra, como homem, ele disse, o Pai é maior do que eu? Como se o Filho e o Pai é a mesma pessoa? E Jesus disse assim, a Bíblia diz que ele foi e assentou ao lado do Pai. Então, não tem como conciliar essa doutrina do unicismo. Você está me entendendo? Então, a heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três, distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, como nós lemos em Mateus 3, 16 e 17. Irmãos, é claríssimo isso aqui. Aqui não tem como... Eu posso até não entender. Eu posso não entender, mas que a Bíblia é clara. Veja bem, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, quem era? O Filho. Jesus falou para quem? Para João. Então João permitiu. Versículo 16. 3,16 de Mateus. E sendo Jesus batizado, quem estava sendo batizado? O Filho. Saiu logo da água, eis que abriu o céu e viu o Espírito de Deus. Olha a terceira pessoa aí, a Trindade, da Trindade. O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Filho está sendo batizado, sai da água, o Espírito Santo desce como forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu. O Espírito está ali, pousado sobre ele, como pomba. E ouve-se uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Obrigado, Pastor Peter, Cantora Emanuela, ótimo estudo, é verdade. Esse estudo é maravilhoso. Eu gosto, inclusive eu tenho um estudo bem completo sobre a Trindade, não é? Bem completo. Eu não estou dizendo que o da lição não é completo, é porque a nossa lição ela é resumida, não é? Ela é resumida. Então eu tenho um estudo longo para ser ministrado aí de 2 ou 3 vezes sobre a Trindade.
Mas o que nós estamos falando aqui já hoje sobre a Trindade, ela serve muito bem para dar base, principalmente para o cristão leigo, não é? Que não tem profundidade na palavra de Deus. E para nós que somos estudiosos, para você, para mim que somos estudiosos da Bíblia, isso aqui vem trazendo à tona, não é? Trazendo à tona a palavra de Deus que a gente tem ensinado ao longo do tempo. Vamos ali um pouquinho mais para frente, não é? Eu estou falando aqui sobre o unicismo, não é? O que o unicismo ensina? A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só Deus, o que eu acabei de ler, mas subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. As Assembleias de Deus hoje, a Assembleia de Deus ligado à CGADB, ela tem hoje uma chamada Confissão de Fé. É um livro que foi elaborado por nossos pastores, mestres, né, doutores dentro do texto sagrado, que elaboraram a nossa confissão de fé. Se você não tem, procure adquirir, que ela é muito importante. Então, concluindo aqui o nosso segundo ponto, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, onde lemos, diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, João 8,16, 17, 17 e 3, embora sejam eles o mesmo Deus. Olha o que Jesus disse quando ele orava. Ele disse assim, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então não tem como, olhando só para a Bíblia, ser um unicista e dizer, não, o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Não existe como. Você pode até querer bater de frente com quem ensina o que eu estou ensinando, não é? Dizer que não existe a Trindade, chamar de três espíritos de demônio, como muitas pessoas chamam, mas você não vai ter, lendo apenas a Bíblia, condição de refutar, não é? Essa doutrina. Muito bem. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa, o Pai é outra, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e por aí vai. Também nos seus discursos, João 5, 18 a 23, João 8, 19, João 10, 18, João 11, 41 e 42. E na oração sacerdotal em João 17 trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa, João 14, 16, 26. Aqui ele está orando ao Pai. E em João 14, em João 16, melhor dizendo, João 17 ele está orando ao Pai. Mas em João 14 e João 16, ele fala de um outro Consolador. Esse outro fala de outra pessoa com as mesmas qualidades, as mesmas características. Aqui é outro Paráclito que viria para substituir Cristo. E não o mesmo Cristo ou o mesmo Deus descendo. Não, aqui era o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai, e não o próprio Pai. Segundo João capítulo 3. Segundo João 3, olha irmãos, segundo João, só tem um capítulo, né? Muito bem. No versículo 3 diz assim, a graça, a misericórdia,
a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Quer maior clareza do que esta? Quer maior clareza do que esta que João deixou para nós aqui, não é? O Filho do Pai sejam convosco na verdade e amor. Glória a Jesus. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho, não é isso? Muito bem. Concluindo a nossa lição de hoje, já estamos aqui com quase 1 hora de lição, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente de forma sutil, e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. É a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível. Né? Olha aí, ele não é apenas da nossa cognição, apenas da nossa mente, mas é místico, espiritual, que implica obediência, implica comunhão, implica fé, obediência e adoração. Tá vendo? Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então, meus queridos irmãos, nós devemos ter muito cuidado, né? Muito cuidado com as heresias sutis. E eu volto a dizer, muitos irmãos estão sendo enredados, enganados com isto. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas no meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito de Deus. E aí nós vamos encontrar 2 de Pedro, e eu vou para lá, viu? 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19. 2 de Pedro 1, 19, que nos diz assim, glória a Deus. 1,19 de 2 de Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso, eu mesmo, querer ficar interpretando a Bíblia. Nós sabemos que os nossos pais interpretaram, os grandes intérpretes da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Nós temos hoje uma doutrina ortodoxa e devemos segui-la. Nós não podemos querer inventar a roda, querer inventar a doutrina e nem tampouco seguirmos doutrinas heréticas.
da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, é importante, não é? É importante. Movimentos que têm se levantado por aí, e um deles, dos mais fortes no Brasil, vou ter que falar o nome, não é? É o conjunto, apesar de hinos tão bonitos, mas eles pregam essa doutrina, não é? Pregam essa doutrina, entraram, enveredaram por esse caminho, que é o conjunto Voz da Verdade, que da verdade não tem nada, porque estão pregando uma heresia, não é? Heresia. A posição oficial: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, onde a Bíblia fala, né, que se vier outro, né, outro Cristo, outro Jesus, né? Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, não somos contra o unicista, mas contra o unicismo. É o que eu falei aqui. Nós não vamos ficar batendo nos nossos irmãos, falando mal dos nossos irmãos. Não, eles têm uma alma, são pessoas honestas, pessoas que querem buscar na Bíblia, buscar na palavra. Nós devemos ensinar, como eu estou ensinando aqui. Então, cabe ao unicista pegar a Bíblia e ir aprender e ler a Bíblia e tirar as suas conclusões. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. A doutrina desviante, devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, como diz a Bíblia, com mansidão. Muito bem, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos ficando por aqui, a aula vai ficar gravada e você pode assistir e mandar para outras pessoas quantas vezes você quiser. Se você ainda não me segue aqui no canal do YouTube, do Facebook, me siga. Também temos o nosso canal no YouTube, viu? Palavras de Vida e Paz, vai lá e nos segue também. E também estamos no Instagram, viu? Você pode ir seguir PR Daniel Nunes, @ lá no Instagram. E vamos crescendo em Cristo Jesus com a sua palavra. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente volta para o ensino da palavra de Deus na próxima lição. Um forte abraço a todos, meus queridos e amados irmãos. Vai ficar na nossa plataforma essa lição de hoje. Oremos. Pai querido, te damos graças, Senhor, te louvamos, Jesus, pela oportunidade de falar a tua palavra, aqui, meu Deus, pelo Facebook. Abençoa todos os nossos queridos irmãos que vão estar, Senhor, assistindo depois também. Abençoa todo o teu povo, que possamos estar, Senhor Jesus, firmes na doutrina da tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.